Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Hoje vamos entrevistar o senhor Carlos Gautz. Ele é óptico, relojoeiro e há muito tempo está no mercado aqui na Velha. Muito obrigado, senhor Carlos, por ter aceito o nosso convite. De nada. Nós estamos aqui na Velha, nesse endereço, há exatos 59 anos. Quase bodas de diamante. Quase boda de diamante. No ano que vem, no dia 1º de março, nós fazemos 60 anos. Desses 60 anos, 59 anos e 10 meses nesse endereço. Os 2 meses anteriores foram na antiga casa da Vera Fischer. Bom, aqui no endereço atual, nós estamos na rua João Pessoa, bem próxima da igreja luterana, né, da Velha. Isso, é 1591. Bom, o senhor, claro, deu continuidade aos trabalhos iniciados pelo seu pai. Sim. O meu pai, ele em 1950, ele era funcionário da Kremer e ele começou com pesquisa e se interessou em consertar relógios. Aí ele fez um curso de relojoeiro por correspondência no antigo Instituto Brasileiro de Educação. As pessoas talvez mais jovens hoje não sabem, não se lembram mais disso, mas vinha aqueles cursos, a revistinha, podia fazer contabilidade, relojoeiro, técnica eletrônica, e meu pai se interessou em fazer relojoaria. Era um curso por correspondência? Por correspondência. Aí coincidiu, um antigo relojoeiro veio a falecer, e meu pai foi lá, comprou aquelas ferramentas usadas dele, aquela mesa de trabalho dele, e começou a trazer relógios para consertar dos amigos, dos funcionários da Kremer. Aí de noite ele em casa consertava, levava de volta, às vezes num preço simbólico, para aprender. Naquela época, imagino, claro, relógios analógicos, aqueles de pulso, aquele despertador, de algibeira, sim. Como é que é esse de bolso? Algibeira. Senhores, com mais de 60, 70 anos, usavam muito, né? Isso, esses relógios a gente se divertiu muito com esse relógio, porque muito antigamente as casas elas não tinham o banheiro como hoje, suíte, coisa assim. Geralmente o banheiro ficava fora, com uma portinha que tinha uma abertura por cima, assim. Então a pessoa às vezes ia tomar banho, tirava a calça com o relógio dentro do bolso e jogava por cima da porta. E o relógio caía do outro lado no chão. Aí no dia seguinte a pessoa vinha aqui, tinha que trocar o eixo, né? Então isso aconteceu muito, isso era muito pior. Tinha um senhor que era, quase que toda semana estava aí, ele sempre se esquecia que tinha um relógio no bolso e jogava por cima da porta. Agora, esse relógio de bolso, além de ser interessante e ter esses fatos, alguns inéditos, como o senhor relata, eles davam um certo charme, né? É que, na verdade, isso era o máximo que a indústria conseguia fazer na época, né? É que a indústria relojoeira, nos últimos anos, evoluiu muitíssimo, né? Tanto que está sendo já praticamente ultrapassada por celulares e coisas assim, né? Como a indústria da ótica também, né? Também evoluiu muito, né? Porque com o advento, claro, do celular, né? Até o pessoal trabalhando lá no seu estabelecimento com o computador já tem a hora. Já tem a hora, então, tudo. Poucos, como o senhor, usam ainda o relógio de pulso, por exemplo. É que o relógio de pulso hoje está passando a ser uma joia, um adereço, né? Não é mais assim uma necessidade. A pessoa usa por... Existem pessoas, claro, que têm necessidade, que não conseguem se ver sem um relógio, né? Mas a maior parte é adereço. Lá nos anos 70, acho que lá no começo da década de 80, quando surgiu o relógio digital, o senhor lembra? Lembro. Foi uma febre também, né? Foi uma febre. Aqueles relógios, aqueles LED vermelho, aquilo, todo mundo ficava acendendo a luz de 2 em 2 minutos para ver o relógio aceso, daí acabava a pilha em questão de 1 mês, daí trocava a pilha, dizia, mas que droga, droga. Por isso, hoje tem algumas pessoas assim mais antigas que têm um pouco de resistência ainda a relógio a pilha, porque diz que não funciona, que gasta muito rápido. Não é só uma questão de uso, né? Já que estamos recordando algumas coisas até inéditas e em desuso, né? Esse relógio, quando veio na forma digital, alguns já tinham embutido no próprio relógio a calculadora, né? Já.
calculadora, houve na época de 80 alguns relógios digitais que tinham um controle remoto para televisão, que era programado para 20, 25 marcas diferentes de televisão. Seu Carlos, quando Sim. é que o senhor entra então no negócio que era do seu pai? Eu entro no negócio desde os 9, 10 anos de idade, porque eu era assim muito sapeca e meu pai não me podia deixar em casa, porque eu aprontava, então ele me trazia junto para ficar de olho. E aí eu fui aprendendo junto, até que eu completei 18 anos, aí eu fui servir o Exército Brasileiro. Depois do Exército ele me fez uma proposta, ele diz, ó, a empresa chamava-se Arlindo AG Gals. E ele me fez uma proposta, ele diz, olha, está começando agora assim o grande movimento de ótica. E eu acho que a ótica vai ser a profissão do futuro. Então, se você tiver interesse, você faz um curso de ótica. E aí tu entras como sócio na empresa, não paga, mas trabalha e você vai ter uma cota daí. Vamos criar uma empresa limitada. Tá bom, então vamos. Então, mas aonde é que vamos fazer um curso de ótica? Não tinha curso de ótica. Aí o que nós conseguimos, em Caxias do Sul, uma empresa chamada Martinato, eles vendiam máquina para óticos, para fazer lentes, para leitura, essas coisas assim. E aí, conversando com o Martinato, ele disse, não, eu faço o seguinte, ele pode vir aqui aprender. Eu não tenho curso, mas ele vem aqui aprender. Aí eu fui morar um ano em Caxias do Sul, fiquei trabalhando na ótica Martinato em Caxias do Sul e aprendendo todos os macetes de ótica. Depois tinha que fazer, para poder exercer a profissão, tinha que ter o diploma. Aí, esporadicamente, se fazia não era um curso, era uma prova, né? Então tinha que ficar sempre de olho para saber onde é que tinha. Às vezes tinha em Porto Alegre. Aí um dia descobrimos que ia ter um exame para óptico em Curitiba. Aí fomos para Curitiba, me inscrevi no exame, fiz o exame de óptico, passei no exame de óptico. Aí esse diploma foi registrado, tinha que ser registrado na época na Vigilância, na Anvisa e na Vigilância Sanitária. E o senhor aprendeu fácil lidar com isso? Sim, eu aprendi fácil a lidar com isso. Isso não é muito difícil. Isso só precisa ter, por exemplo, um pouquinho de conhecimento de matemática, né? Bastante conhecimento de matemática e muita ética. Precisa ter ética porque senão a pessoa começa a atropelar as coisas, né? Então tem que ser, tem que fazer matemática. E no mais é um trabalho manual como qualquer um, né? Tem que colar a lente, tem que sulfaçar ela, polir ela, deixar ela na medida certa. Claro, além da medida, né, do grau da lente, é todo um trabalho para chegar ao produto final. E isso aí requer habilidade, não? Isso requer um pouco de habilidade. Mas essa habilidade ela é fácil de adquirir, ela não é assim uma profissão que é muito difícil de adquirir. Tem que ter um pouco de persistência. Hoje é muito mais fácil. Quando eu comecei, na época, não havia máquinas modernas, era uma chapinha de ferro que com lacre se colava o vidro daquela chapinha e manualmente se desbastava a lente até chegar no grau que precisava, depois tinha que polir, e isso era vidro na época, isso dava muita quebra, às vezes a lente estava praticamente pronta, aí quebrava a lente, aí tinha que fazer tudo de novo. Ou às vezes a lente já estava pronta, na hora de soltar a lente do ferrinho do lá, que ela lascava, quebrava, não se podia aproveitar. Hoje em dia se fazem 6, 7 pares ou mais simultaneamente nessas máquinas modernas, mas na época não, era lente por lente manual. Pois é, porque tem todo também um trabalho que procura dar uma estética de acordo até com o formato do rosto da pessoa, essas coisas, né? Para ficar bem. Isso já é uma coisa mais nova agora também, né? Isso já é uma coisa mais nova, a estética e coisa assim é uma coisa mais nova. Quando eu comecei, não havia, por exemplo, assim, uma grande preocupação com a estética, havia preocupação com a qualidade e com o resultado final. Você vê hoje, por exemplo, se faz cirurgia de catarata. Quando eu comecei na profissão, você fazia uma cirurgia de catarata e não se colocava uma lente dentro do olho.
se corrigia a visão da pessoa operada com a lente. Então dava aqueles fundos de garrafa, 9, 10 graus de dioptria, lente pesada, coisa assim, né? A pessoa andava até meio corcunda de tão pesado que ficava a lente. Hoje não, hoje se faz uma cirurgia, o médico faz em 20, 25 minutos, a pessoa já sai enxergando normalmente bem para longe, né? Essa relação médico e o trabalhador, no caso o senhor aí, que trabalha na ótica, é fácil é um trabalho de sintonia? Olha, eu não posso afirmar pelos outros, o que eu posso dizer por mim. Eu, nesses últimos 40 anos que eu estou trabalhando como óptico, eu nunca tive nenhum atrito com nenhum médico em nenhuma situação. Recebe aqui a receita, faz de acordo com o pedido. É feito de acordo com o pedido, o cliente sai satisfeito. Enxergando, sai enxergando. Quando acontece, às vezes acontece, o médico pode se equivocar, ele é um ser humano normal, ele tem problemas normais como toda pessoa, ele pode se equivocar. Nas pouquíssimas vezes que isso aconteceu, o médico assumiu e disse, não, eu errei, desculpa, eu errei. Então eu também não discuto com o médico, não, o senhor reconhece que eu errou? Então, e a matéria-prima, digamos assim, o senhor falou no vidro, né? Enfim, tem fornecedores, para que o telespectador tenha uma ideia, que é simples, aqui com a receita recebe os óculos e sai enxergando, sim, como dissemos. Mas existe todo um material que precisa para deixar esse produto final pronto. Hoje em dia o vidro é muito pouco usado, só em raríssimos casos. Hoje se usa uma matéria-prima chamada CR, que é uma liga especialmente desenvolvida para a indústria óptica. Então, com vários índices de refração, 1.50, 1.39, 1.67. Quanto maior o índice de refração, mais fina a lente vai ficar, mais leve ela vai ficar, mais cara ela também se torna. Esse CR39 é uma resina especial e que arranha com facilidade. Então já existem tratamentos hoje, inclusive tratamentos muito bons que dão 2 anos de garantia contra risco, contra arranhão e coisa assim, né? No uso normal, né? Que até o vidro que é duríssimo, né? Jogou na areia, no chão ele arranha também, né? Mas o acrílico é bem mais leve. Depois existem materiais, por exemplo, para quem trabalha em indústria, que precisa de um óculos não só para enxergar. Aí é segurança. De segurança. Aí é usado o policarbonato. O policarbonato não é o material ideal para lente de óptica, né? Para lente oftálmica, não é o material ideal. Mas ele com antirreflexo ele fica 98% transparente também e é inquebrável, né? Tem aquela vantagem que... Seu Carlos, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água, até porque está um pouco quente, ou certo, muito quente. Muito quente. E retomamos essa prosa em seguida, pode ser? Pode ser, pode ser. Carlos Gautz é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. E logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o óptico relojoeiro Carlos Gautz. O senhor é de origem alemã? Qual é a sua origem? Não, a origem do nome é polonesa. Na verdade, eu não sei até que ponto isso é real, mas o meu pai contava que a família veio da fugida da Primeira Guerra Mundial com o sobrenome Pogalski. Então, na verdade, seria Pogalski. E o meu bisavô chegou aqui, começou a plantar, colher.
Um dia ele comprou um pedaço de terra, ele foi no cartório para fazer a escritura, ele chegou no cartório e pensou assim, é o seu certidão de nascimento, coisa assim. Não, eu não tenho nada disso, eu vim fugido da guerra, diz ele. Pois é, mas o senhor tem que ter um documento, se o senhor não tem, tem que ir aí no registro civil fazer um documento, senão não dá para fazer escritura. Aí ele foi lá no registro civil, sabe, tirar uma certidão de nascimento. Aí o cara assim, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Carlos e o sobrenome? Ah, é Pogalski. Mas como é que escreve isso aí? Como é que eles te chamam lá? Ah, eles me chamam Gals. Ah, então tá, então escreveu. Perdeu parte do sobrenome. Depois, mais tarde, o resto da família disse, não, mas você devia voltar a retificar o nome, que depois que acabou a guerra, de repente tem alguma herança, alguma coisa lá de valor que sobrou, né? Daí ele disse, não, eu não quero nada de lá, eu fui bem acolhido aqui, eu criei a minha família aqui, eu ganhei muito dinheiro aqui, sou feliz aqui, não me interessa mais o passado. Pois é, e então a família acabou... No Gals. Mas eu digo, fixou residência, o senhor falou que o comércio sempre foi por aqui. Sempre foi aqui. Mas a família já morava por aqui também? Não, a família morava o resto da família ainda mora em Luiz Alves, na verdade Ilhota, nas proximidades do Morbaú. É que o meu pai veio para cá porque ele veio estudar aqui, ele veio fazer na época era o curso complementar, que não tinha em nenhum outro, só tem em Blumenau, então ele veio estudar aqui em Blumenau. E o senhor, além daquele curso por correspondência, o senhor estudou? Não, por correspondência eu não estudei nada, eu estudei só na prática. Quem fez por correspondência foi meu pai. Ah, seu pai, desculpe, Isso, foi sim. seu pai. Como é que chamava seu pai? Arlindo. Arlindo. E o senhor frequentou qual escola aqui? Eu frequentei o Adolfo Konder, o Luiz Delfino, o Pedro II. Então fez aqueles estudos básicos. Tudo básico. Bom, e claro, conciliou trabalho, escola, foi para o exército, lazer, essas coisas, gostava de esportes, como é que era? Eu jogava bastante ping-pong na juventude, né? Mas mais o meu esporte era passear de bicicleta pelos interiores afora. Depois, mais tarde, quando eu pude ter uma moto, eu gostava muito de passear de moto pelas estradas do interior, assim, né? Aqui, por exemplo, o que o senhor lembra de 50 anos atrás, nessa região aqui da Velha, aqui da João Pessoa? Qual a imagem que o senhor tem de meio século atrás? Há 50 anos atrás, isso era uma estradinha de chão. O único lugarzinho que tinha um pouquinho de calçamento aqui na frente do posto, que era o posto Wolf, né? Hoje é o posto, acho que era da Atlantique. Ali tem um pouquinho de calçamento, porque ali tem a empresa de ônibus do seu Fiedler, seu Oswaldo Fiedler, de um lado, e o seu Fritz Wolf tem o posto de gasolinota. Então, ali no meio tinha um pedacinho de calçamento. Aqui era tudo barro ao redor, aqui se fazia corrida de automóvel antigamente, o Lilica participava dessas corridas aqui, a gente ficava pendurado no morro da igreja aí para assistir essas corridas. Esse era o divertimento da época. Pois é. Tomar banho no Ribeirão da Velha. Já tinha Famoski, não? Não, a Famoski não, a Famoski veio depois. Ali Famoski, na Famoski, que eu digo é que deu origem à Proeb e agora a Vila Germânica, né? não, antes da Proeb era a Famoski, era a Famoski. Mas antes, eu me lembro da Famoski, ali tinha o campo do Operário, campozinho de futebol do Operário. E ali onde era o pavilhão A, o primeiro pavilhão A, era um morrinho mais alto, e ali em cima tinha uma casinha em Chaimel, que era do seu Schultz, que era dono de toda essa área ali. Interessante, né? Legal, recordar. Aí não tinha Rua 7 de Setembro, não tinha Humberto de Campos, não tinha nada disso. Mas já estava projetado naquela época. Mas eu imagino que também tinha poucas casas, comércio limitado, né? Não tinha muitas casas, tinha pouquíssimas casas. Aqui, essa construção da igreja, nada disso não tinha. Aqui tinha 3 casas, era essa aqui, a do lado e a seguinte. Depois tinha a casa antiga da Vera Fischer e depois ele fez a nova, aquele prédio novo, grande, ele fez depois. O primeiro prédio dele era um pouquinho antes. Por falar na Vera Fischer, o senhor lembra bem dela? Lembro. Eu lembro bem dela. Ela morou por aqui, Sim, né? nós éramos vizinhos, né? De vez em quando brincava, né? O senhor tem... Eu acho que ela está próxima da sua idade, né? Sim, tem a mesma idade. Tem um ano mais.
Legal. Agora, em relação ao trabalho, vamos falar Sim. de trabalho de novo. O senhor falou da questão ótica, falou do conserto de relógios, mas o senhor hoje se especializou em placas, em troféus, né? Na verdade, não fui eu. O meu pai começou com isso porque ele fazia serviço de ourivesaria também. E antigamente as medalhas não eram como hoje, que vinham prontas, estampadas só para gravar. As medalhas tinham que ser feitas, as medalhas eram demoradas para fazer. As medalhas eram feitas uma chapinha de metal, amarelo ou mesmo prata, para quem tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, mandava fazer uma chapinha de prata, desenhava a lápis em cima, pegava uma serrinha e recortava aí. Depois com um burril, fazia os desenhos em cima, tudo à mão. Isso era assim, eram as coisas assim, ó. Era feito assim. Faz a chapa inteira, faz o desenho em cima, depois isso aqui você faz. Isso aqui já é feito agora um trabalho mais novo, isso aqui já é feito com broca de dentista. Agora já tem auxílio da máquina. Agora, não, isso aqui não se faz mais. Ah, não faz mais. Não se faz mais. Eu faço ainda às vezes para um pedido especial para quem está disposto a gastar um pouco mais, porque isso aí não se faz mais, porque isso aí caiu em desuso, porque isso é um trabalho muito grande, muito demorado para fazer. Enquanto faz uma medalha dessa, você faz 2 anéis, 3 anéis, e a proporção de lucro entre fazer uma medalha, fazer um anel, mais interessante fazer um anel, né? E lá no começo, no trabalho do seu pai, o senhor iniciando aqui também, essas medalhas tinham muita saída. Imagino que uns festivais de clubes de caça e tiro, isso aí, né? Não, esse aí foi o bom da história, porque essas medalhas eram difíceis de fazer, eram demoradas de fazer, eram caras de fazer. O meu pai, um dia ele disse, ó, ele ia para São Paulo fazer compra, trazer as coisas de São Paulo. E um dia ele chegou de viagem de São Paulo e disse, ó filho, eu comprei 3.000 medalhas prontas. Tá, como 3.000 medalhas prontas? Sim, eu comprei 3.000 medalhas prontinhas já, só para gravar, só para escrever atrás. Mas quando é que nós vamos vender as 3.000 medalhas? Bom, quando nós vamos vender, eu não sei, mas o que está comprado, tá. E aí vieram as medalhas, vieram as 3.000 medalhas, e vendemos rápido essas medalhas. Aí nós descobrimos uma empresa aqui em Joinville, Indústria Metalúrgica Vitória, estava fazendo essas medalhas também já em estoque, mas era uma empresinha assim de fundo de quintal, então ele fazia 10, 12 medalhas, 15 medalhas, quando tinha 10, 12 medalhas prontas, ele vinha aqui e vendia. Daí nós comprava. Mas se tornava mais caro do que aquelas medalhas prontas de São Paulo, que eram medalhas fundidas, estampadas, eram feitas milhares de medalhas na prensa, e passou a vender mais a medalha pronta, estampada. Aí o senhor lá de Joinville também deixou de fazer as medalhas recortadas e passou a fazer também com estampa. Agora, Carlos, e as placas, que acabam sendo personalizadas também aqui, né? Sim, as placas é uma história à parte, porque a pessoa às vezes quer fazer uma homenagem, quer fazer um reconhecimento para alguém, e a pessoa às vezes tem tudo o que precisa, porque começou com bodas de prata e bodas de ouro. A pessoa tem tudo, a pessoa não quer um relógio, não quer um prato, mas ela quer uma lembrança. Aí passamos a fazer placas de prata, que eram gravadas. Aí uma indústria de Caxias do Sul disse, poxa, mas por que nós temos que usar um material tão nobre para fazer placa, se nós podemos fazer uma placa de alpaca? Que é esse material que é usado para fazer talher de prata, que tem um pouco de prata junto com um metal amarelo e se torna branco que nem prata. E aí passou-se a fazer placas de alpaca, vendendo como placa de prata. Aí mais tarde eles tiveram uma outra ideia, como a alpaca também tinha um preço elevado, então, mas por que nós não podemos fazer a placa de latão e dar um banho de prata? Porque na gravação não sai aquele banho de prata, esse banho de prata fica. E aí passou-se a vender placa de prata, de latão prateado. Se tornou bastante mais em conta. Bom, é claro que a gente percebe aqui no seu estabelecimento uma variedade
de troféus, né? Que é o símbolo da entrega à coletividade. Sim. Quando, por exemplo, uma equipe de futebol ganha um torneio, uma competição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também essa questão. O troféu é o reconhecimento de um grande esforço. O troféu em si, às vezes, ele não tem um valor monetário, mas para quem conquista o troféu, para quem lutou para conquistar aquele troféu, aquilo tem um grande valor. Pelo esforço, em reconhecimento ao esforço que aquela pessoa fez. Não só a equipe, às vezes individual também, às vezes o cara é o cestinha do basquete, ou o cara é o artilheiro, ou ele é o campeão do bolão, ou da bocha, né? Ou mesmo do tênis de mesa, né? Para quem consegue superar uma disputa, é um reconhecimento de grande valor. O troféu vem pronto ou o senhor precisa fabricá-lo, confeccioná-lo e aí personalizar lá a inscrição? Até alguns anos atrás o troféu sempre vinha pronto. Hoje a gente faz diferente. Eu compro, por exemplo, em peças e vou montando conforme a necessidade, porque no resto do Brasil, em grande parte do resto do Brasil, só se vende futebol ou Vitória. Então, Vitória é para qualquer tipo de esporte. E eu me especializei nisso e comecei a fazer troféus para basquete, para bolão, para bocha, para tênis, para truco, dominó, para qualquer tipo de esporte. Vendedor, né? Então, um cara com a malinha na mão, né? O melhor vendedor do ano, né? A empresa, né? Tem prêmio Inclusive, destaque, né? Então eu compro as peças e monto conforme a necessidade. Então, além, claro, dos troféus, das placas, tanta coisa que a gente vê aqui, eu vejo também que tem forma de se fazer homenagens, com um prato, por exemplo, uma porcelana, né? Como é que funciona isso? Isso é usado principalmente, eu não trabalho aqui com esse material, mas também existe em cristal, personalização para bodas de ouro, prata, boda de diamante. Eu mandei fazer alguma coisa para bodas de diamante, porque quando alguém vem também não sabe o que comprar, então eu tenho vendido de vez em quando também. Sei que é muito difícil a pessoa atingir aos 60 anos de vida matrimonial, mas acontece, né? E quando a pessoa tem prazo, tem tempo, eu personalizo esses pratos, essas lembranças, copos, xícaras, tem joguinho de pires. Tem situações que vai da moda. O que mais é procurado, que o senhor mais vende hoje aqui? Tem mais saída, digamos? Hoje o carro forte da empresa é ótica. Ah, ótica. É ótica, o carro forte da empresa é ótica. Bom, e o senhor trabalha aqui, continua dando sequência, né, ao trabalho iniciado pelo seu pai, o Arlindo, né? Sim, com a Arlinda. E eu vi a Cíntia aqui, que é a sua filha, quer dizer, é um trabalho que continua em família. Na verdade, não sei. A Cíntia, ela está só usando o ambiente para fazer um trabalho dela de teatro, que ela mexe com teatro e coisa, né? Então, ela está me dando uma mão, ela me dá uma mão. Sim, ela dá uma força legal, né? Ela, inclusive, ela é formada em ótica também, né? Pronto. Daqui a pouco pega a gente e vem para cá dar sequência aos Que ela trabalhos da família. pode, tomara, mas ela não tem assim muita intenção disso, não. Pelo menos ela não, até hoje não falou que tem intenção disso. A intenção dela é fazer teatro. Seu Carlos, muito obrigado, hein? Obrigado a você, Sucesso. obrigado pela entrevista. E nos colocamos à disposição do pessoal, do povo, para que a gente possa atender com seriedade, honestidade e perseverança. Carlos Galtz, o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.